Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intensa Ensina e hoje a gente vai falar sobre colisões, beleza? É um tema muito importante e vai complementar com o conteúdo também de quantidade de movimento, ok? Então vamos lá. Então é importante você ter assistido essa aula de quantidade de movimento para entender essa aula aqui, ok? Vamos lá. Então, colisões, quando você tem uma interação entre dois corpos, é uma colisão ou choque. Mas como que a gente define? Você tem duas formas de você definir. A interação ela vai ocorrer quando tiver um intervalo de tempo, certo? Que vai ser bem curto. E durante essa colisão você vai ter um efeito de forças externas que pode ser desprezado, tá bom? E é o seguinte, e assim podemos considerar, né, que o sistema como isolado. Então, como está escrito aqui, que a interação ocorre em um intervalo de tempo relativamente curto, durante o qual o efeito das forças externas pode ser desprezado e assim podemos considerar o sistema como isolado. Outra suposição que você pode considerar para definir colisões é que, tanto antes como depois desse intervalo de tempo, a força de interação entre os corpos é nula ou desprezível, ok? E para o estudo de colisões, a gente vai ter vários tipos de colisão. Vamos entender primeiro a colisão unidimensional. Ou seja, a gente lá mais para frente, ao decorrer da aula, a gente vai entrar com mais detalhes na colisão dimensional. Mas no momento, a gente tem que entender o seguinte, que ela, tanto antes como depois da colisão, os corpos se movem sobre uma mesma reta, tá bom? E a colisão unidimensional também pode ser chamada de frontal ou central direta, tá bom? Vamos entender nesse exemplo. Você tem uma colisão, então você tem uma bola, ela vai e bate em outra. E logo você tem que elas retornam na mesma direção, só que em sentidos opostos. E você tem aqui a velocidade, nesses casos, ela se altera, tá bom? Depois do choque. Então aqui a gente pode chamar de V' e VB'. Depois você tem um choque aqui, ok? A partir daí, a gente vai também ter a colisão oblíqua, que é o seguinte, quando antes ou depois da colisão os corpos se movem em direções diferentes, tá bom? Então elas têm um oblíquo também, a gente vai entrar daqui para frente, a gente vai entrar em detalhes sobre ela, provavelmente. Mas no momento você tem essa ideia aqui. Para mais, a gente também tem a relação das colisões e a quantidade de movimento. O que isso quer dizer? Ora, a colisão ela ocorre em um intervalo de tempo curto. Logo, as forças internas elas são muito mais intensas do que as externas. Certo? Então, como está escrito aqui, durante o curto intervalo de tempo que ocorre a colisão, a quantidade de movimento do sistema ela é conservada, entendeu? Vamos lá, a quantidade de movimento do sistema é conservada. E para resolvermos, nesse caso, um problema de colisão, a primeira coisa a se fazer é considerar a quantidade de movimento antes e depois. E elas vão ser iguais nesse caso, vai ter uma igualdade. Então a gente pode chamar a quantidade inicial antes da colisão e depois ela é igual à final. Ok? Então essa fórmula aqui você tem que compreender essa igualdade aqui. Ok? E para mais, a gente vai também relacionar colisões com energia cinética. Colisões em geral, a energia cinética ela é perdida, tá bom, gente? Então, para vocês entenderem, ela é perdida em colisões em geral. A energia cinética ela tem uma perda aí. Só que em certos casos, essa perda é tão pequena que admitimos que a energia cinética total é a mesma antes e depois da colisão. Tais colisões são denominadas elásticas, como está escrito aqui, colisões elásticas. E a energia cinética se conserva e os corpos se separam após a colisão. Vamos dar um exemplo de elásticas, é quando você está lá no bar jogando
né, um bilhar. Então você percebe, a bolinha bate na outra e elas, né, elas não ficam grudadas. Agora a gente também tem as colisões parcialmente elásticas, que é os que, ou seja, né, os corpos se separam após a colisão, mas existe uma perda de energia cinética, então ela perde energia cinética ali. Agora, existe também uma colisão na qual os corpos eles se unem e assim tem uma perda total da energia cinética, que é a chamada colisões inelásticas, que também você pode chamar de anelásticas, tá bom? Que é o que? Os corpos ficam unidos após a colisão e existe perda da energia cinética, ok? Então isso aqui você deveria entender, compreender um pouco sobre os tipos de colisões. E nesse caso, a gente tem aqui um corpo C1 e um corpo C2. Eles se chocam, mas eles têm sentidos opostos. Aqui você tem considerando a terceira lei de Newton, ação e reação. Em modo eles são iguais, mas aqui você tem o negativo das forças aqui. E depois você vê que a velocidade é diferente no caso, depois do choque. Ok? Depois desse choque aqui. Ó. Então, vamos lá. Quando você tem uma colisão, você tem que entender o seguinte. Representado nesse gráfico, você tem a força e também o tempo. Você também, no gráfico aqui, quando você está subindo, você tem a deformação. A deformação. E aqui você tem o tempo de restituição do corpo após a colisão. Restituição. Ficou meio apertado? Como é que é? Restituição. Tem um C aqui, tá? Então você tem um tempo de deformação da bolinha e o tempo dela retornar ao seu estado inicial. E o que acontece? Na colisão elástica, toda a energia cinética ela é transformada em energia potencial. Ela é deformada, ok? Então, agora, na colisão parcialmente elástica, a recuperação não é total, ou seja, ela perde energia cinética. Enquanto na colisão inelástica não tem recuperação, ou seja, não tem esse tempo aqui. Então perde total a energia cinética. Logo, a gente chama, vou colocar aqui como D, a deformação, você quer a energia cinética, vou colocar como EC, transforma em energia potencial. Pensa numa mola, certo? Você empurrou, então você deformou. Aquela mola estava no estado inicial e você comprimiu ela. Então você comprimiu ela, você gerou uma energia potencial aqui, foi criada. E assim você também tem a restituição, vou colocar como R. Nesse caso, a energia potencial, porque ela está comprimida a mola, ela quer voltar ao seu estado inicial, ela se transforma em energia cinética, tá bom? E é isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Então aqui você tem um tempo de deformação, que é o ΔT1, depois você tem um tempo de restituição, ΔT2, e um tempo total aqui no fim embaixo. Esse gráfico representa numa colisão elástica e também parcialmente elástica. Agora, num gráfico de colisão inelástica, você não tem a parte de restituição aqui. Ok? Então é isso aí. Vamos lá. Vamos falar de uma colisão unidimensional e elástica entre os corpos de massas iguais. Perceba, a velocidade final de A ela vai ser igual à velocidade inicial de B. E a velocidade final de B é igual à velocidade inicial de A. Nesse caso, a gente considera que os corpos A e B eles estão colidindo, como a gente está estudando colisões, e pode-se demonstrar que nesse caso há uma permuta das velocidades, o que está representado aqui nessas igualdades. Então, deixando mais claro, vou colocar aqui um quadrado, que isso aqui é importante a gente entender. E a gente tem uns exemplos aqui para você entender como é que vai ser esse estudo. Vamos lá. Você tem antes e depois. Você tem uma bolinha aqui no primeiro caso aqui em cima. Você tem uma bolinha com 7 metros por segundo.
Depois você tem uma outra bolinha B com 3 metros por segundo a velocidade. Elas se chocam. Aí você tem a velocidade de A vai ser 3 metros por segundo e a de B de 7 metros por segundo. No caso aqui da segunda, você tem elas vão se chocar, elas estão no mesmo sentido, sentidos opostos, mas vão se chocar aqui no caso. E acontece, ela tem, a bolinha A tem 5 metros por segundo, depois a B tem 2 metros por segundo. Elas se chocam, elas retornam na mesma direção, mas sentidos opostos. E nesse caso você tem que a bolinha A ela vai ter a velocidade da B, que vai ser de 2 metros por segundo, enquanto a bolinha B vai ter a velocidade da bolinha A, que era 5 metros por segundo. E assim por diante. Aqui no terceiro caso, a bolinha B está parada. Depois da colisão, a bolinha A que vai ficar parada. E aí vai ser transferida a velocidade para a B. No caso aqui, você tem 3 bolas paradas. A bolinha A, ela está vindo e se chocam nessas 3. O que acontece? A bolinha A vai ficar parada, a B vai ficar parada, a C vai ficar parada e a transferência vai ser para a bolinha D, que vai sair com uma velocidade de 5 metros por segundo. No caso, você tem aqui duas bolinhas, A e B, e elas estão vindo se chocar com uma velocidade de 3 metros por segundo. Você tem a bolinha C, D e E. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai ter uma transferência, e nesse caso A e B e C vai ficar parada, e a D e a E vai sair com a velocidade de 3 metros por segundo. Ok? Então é isso, pessoal, aqui nessa parte do conteúdo. Então vamos prosseguir. Como eu falei lá no início, a gente vai estudar agora colisão oblíqua elástica entre partículas de massas iguais com uma delas inicialmente em repouso. Você tem uma bolinha lá, você está jogando bilhar, tem a bolinha A e ela vai se chocar com a bolinha B. Mas ela vai se chocar assim, passando mais na tangente. E assim forma um ângulo aqui. Então perceba, a gente tem aqui a bolinha antes. E aqui você tem depois. Você percebe que formou um ângulo, né? Um ângulo θ aqui. E como é que fica? Inicialmente, quando a gente quer saber a quantidade de movimento inicial, a gente só considera da bolinha A, porque ela é a única que está em movimento. A B está parada. E aí o que acontece? Vai ficar Q, quantidade de movimento inicial, que vai ser igual a o QA vetorial igual a massa vezes a vetorial, ok? Agora, na final, você vai ter que considerar da B, né? Porque ela vai sair rolando também. Então, a final vai ser igual a o Q, quantidade, depois da colisão, né, o A', mais o B', no caso. Isso daqui vai ser igual a massa vezes a velocidade vetorial, linha de A, mais a massa vetorial de B'. E assim a gente pode considerar que, impondo a conservação da quantidade de movimento, logo a gente tem que a quantidade inicial vai ser igual à quantidade final. Deu um errinho aqui. Só retornar aqui. Então vai ser a final, tá bom? E assim a gente tem o que? Massa, velocidade vetorial de A igual a massa vetorial de A' mais a massa vetorial' de B. E isso daqui a gente pode cortar as massas, no caso, e vai ficar VA igual a VA' mais VB', né, vetorial, no caso. A gente também pode considerar, nesse caso, a soma vetorial, né? Nesse caso, a gente representando, como é que fica essa soma vetorial? Então, chega mais, soma vetorial.
Nesse caso, a gente tem que compreender da seguinte forma. A gente tem... Opa, vamos lá, retornar aqui. A gente tem a bolinha A que saiu por aqui. A gente tem a bolinha B que saiu por aqui. A gente pode montar, né? No caso, a gente tem um ângulo que foi feito aqui, ângulo θ, e a gente faz a soma vetorial. Então, nesse caso, é o VA', e aqui é o VB', e esse vetor aqui do meio é o VA, que é a soma dos dois. Então, nesse caso, a gente pode levar em conta que o choque é elástico, certo? Elas não ficam grudadas. E é uma conservação da energia cinética. Nesse caso, ficamos da seguinte forma, para entender o sistema. A energia cinética, no caso de A, vai ser igual a mV' ao quadrado dividido por 2, mais a massa vezes B ao quadrado dividido por 2. Isso daqui vai ser o seguinte, cortando 2, né, e a massa vai dar a mesma resposta de cima. No caso, só que é ao quadrado. VA ao quadrado igual a VA' ao quadrado mais VB' ao quadrado, tá bom? Então é uma forma de você entender a questão da conservação da energia cinética aqui. Continuando nossa aula, a gente tem o seguinte: quando uma esfera incide perpendicularmente a uma superfície fixa. Se a gente supõe que a bolinha não gruda na parede, assim, um pouco após a colisão, a bolinha tem uma velocidade VF. Então, você entendendo aqui, né, antes e depois, a bolinha se choca, depois ela volta, ela vai com uma velocidade inicial, depois volta com uma velocidade final. Experimentalmente, Newton ele descobriu que há uma relação entre essas velocidades. E uma relação depende dos materiais que são feitos corpos que colidem. E chamamos isso de coeficiente de restituição, que é representado, caso você não saiba, pela letra E. E minúsculo. E é representado da seguinte fórmula em módulo, que é coeficiente de restituição igual a E módulo, no caso, a velocidade, no caso final, dividido pela velocidade inicial, tudo isso em módulo, né? Fechando aqui. Então, essa daqui é a fórmula do coeficiente de restituição, tá bom? Então, esse aqui é o coeficiente de restituição. Vamos lá. O que acontece? A gente tem também alguns coeficientes de restituição. Um deles é o seguinte: a gente tem uns materiais. Quando o vidro se choca com vidro, quando o marfim se choca com marfim, quando o chumbo se choca com chumbo, quando o ferro com chumbo, e a gente tem aqui os valores 0,93, 0,90, 0,20, 0,12. E aí o que acontece? Quando você tem alguns tipos de colisão, por exemplo aqui, como que vai ser a interação, né, o tipo de colisão com um determinado coeficiente de restituição? No caso da elástica, o coeficiente de restituição é igual a 1. Ou seja, em módulo, a velocidade final vai ser igual à inicial. Parcialmente elástica, nesse caso, você vai ter um caso diferente, porque a velocidade final vai ser menor que a velocidade inicial. Isso daqui em módulo. Ficou meio apertado, mas é esse aqui, em módulo. Então você tem uma diferença nesse caso aqui, tá bom? E agora, quando você tem a inelástica, você não tem a velocidade final, porque ela vai ficar parada. Então, nesse caso, você tem que vai ser igual a 0. Parcialmente elástica, ela tem uma velocidade final, mas ela é menor.
Por isso que a velocidade final é menor que a velocidade inicial. Então entenda isso daqui. Então você pode representar a elástica com o E igual a 1, o parcialmente elástico é 0, menor, E menor que 1, esse intervalo, e a inelástica, o E igual a 0. Fechou? Então vamos lá. Vamos continuar um pouco, vamos falar de colisões unidimensionais. Então o que acontece? Supondo que seja conhecidos os valores, né, nesse caso, os valores da massa de A, de B, nesse caso, e as velocidades, a gente quer determinar a velocidade linha, né, depois da colisão. E assim a gente tem que considerar a quantidade de movimento do sistema. Quando a gente vai formar esse sistema, a gente tem que fazer uma igualdade. E como é que fica? Fica da seguinte forma. O MA, a gente tem que fazer antes e depois da colisão e igualar. Então fica a massa de A vezes a velocidade vetorial, né, no caso de A, mais a massa de B vezes a velocidade vetorial de B, que vai ser igual a massa V a linha mais a massa de V B linha. Ok? Então essa aqui é a nossa primeira equação, para você entender o sistema que está ocorrendo aqui. Ora, vamos lá. Só fazer o quadrado aqui. A gente continua. Aí acontece, a gente temos duas incógnitas. Porém, graças a Deus, Newton descobriu uma relação entre as velocidades dos corpos antes e depois da colisão. E aí, como que fica? Fica da seguinte forma. Fica no coeficiente de restituição, que é E igual a menos V A' menos V B', tudo isso dividido por V A menos VB. Ora, percebe aí, olha o que aconteceu. Percebe que o VA, o linha, né, no caso aqui, os termos que tem linha aqui em cima, eles são iguais à velocidade de A em relação a B após o choque, correto? Isso aqui é após o choque. E aqui de baixo é antes do choque. Essas diferenças, elas terão sinais assim contrários, pois antes do choque os corpos se aproximam e depois do choque os corpos se afastam, certo? Isso é lógico. Assim, esse termo aqui em cima, o VA' menos VB', no caso VA menos VB, ele vai ser menor que zero. Assim, é por isso que a gente tem esse sinal negativo. O sinal de menos ele é colocado aqui, tá bom? Por causa que temos o coeficiente de restituição maior que zero, tá bom? Então é por isso que a gente tem esse termo aí. E para mais, a gente vai complementar aqui o nosso estudo, falar um pouco da segunda lei de Newton. Ora, mas como assim segunda lei de Newton? A gente está falando de colisão, para que a gente quer falar de segunda lei de Newton? Então, a gente vai falar um pouquinho de história aqui agora. Quando Newton enunciou a sua segunda lei de Newton, ele não fez da forma que a gente conhece, assim, a forma que a gente conhece no caso, né, que é força igual a massa vezes a aceleração, que temos usado, né, até agora. Ele enunciou a lei de um modo que na realidade apresentava certa ambiguidade. Porque mais tarde, né, o matemático suíço Leonardo Euler, ele aperfeiçoou o trabalho de Newton. Ele apresentou a segunda lei de outra forma, que é da seguinte forma. Euler, ele apresentou assim, ó. Vou colocar aqui, Euler. Ele apresentou da seguinte forma a segunda lei de Newton, que é F igual a variação da quantidade de movimento dividido pela variação do tempo. Ora, sabendo que isso daqui é a nossa quantidade. Quantidade de movimento. Assim sendo, supondo que F
a massa do corpo sejam constantes, né? Nesse caso a gente supõe que a força e a massa, no caso, são constantes, a gente vai ter o seguinte: temos que vou colocar aqui embaixo, fica melhor, tem mais espaço. Então a força é igual a quantidade de movimento dividido, né, pela variação do tempo, no caso. Aí a gente vai ter que a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial, tudo isso dividido pelo ΔT. Agora eu posso colocar em evidência a massa, que ela é a mesma. Então, final menos o inicial, fecho parênteses, tudo isso dividido por ΔT. E assim, a gente pode considerar esse termo aqui ΔV. Logo, a gente tem que a massa é igual a ΔV dividido por ΔT. Ora, na aula anterior, sobre colisões não, sobre quantidade de movimento, a gente soube que esse termo aqui é também chamado de aceleração. Ou seja, lá no início do nosso curso a gente viu isso. Logo, a gente vai colocar T de azul aqui, é massa vezes aceleração. Ou seja, chegando na conclusão que vai ficar força igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, chamando essa equação aqui de 1, né, a gente vai chamar essa aqui de 2. Então o que acontece? A equação 1 ela é mais geral do que a equação 2. Por quê? Podemos ser aplicado em alguns casos em que a massa do sistema é variável. Então a formulação de Euler é um pouquinho mais completa do que a de Newton nesse caso aqui. Tá bom? É uma curiosidade aí para vocês. Então é isso, pessoal. Eu encerro aqui a minha aula. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Segue a gente nas redes sociais. Clica aí no sininho para receber as notificações. E caso de dúvidas, sempre, como eu sempre digo, deixe nos comentários que a gente responde, tá bom? Então na próxima aula a gente vai fazer exercícios e espero vocês lá, beleza? Então até mais.